A guerra na Ucrânia, que já ultrapassa 2 anos de duração, voltou a escalar com intensidade após um dos episódios mais impactantes desde o início do conflito. Nas últimas 48 horas, o Batalhão Kraken, considerado uma das unidades mais temidas e controversas das forças ucranianas, foi praticamente eliminado durante uma ofensiva de larga escala conduzida pela Rússia na região de Kharkiv, no leste do país. O Kraken, conhecido tanto pela sua atuação em combates urbanos quanto por sua ligação com grupos nacionalistas radicais, foi alvo de um ataque maciço envolvendo mísseis de precisão, bombardeios aéreos e artilharia pesada. Segundo fontes do Ministério da Defesa da Rússia, o centro de comando do grupo foi completamente destruído e boa parte dos seus integrantes teria sido neutralizada durante a ação. Embora Moscou não tenha divulgado números exatos, o Kremlin classificou o ataque como parte de uma estratégia mais ampla para desestabilizar as defesas ucranianas em regiões-chave. Além da ofensiva direta contra o Kraken, as forças russas ampliaram os ataques para posições importantes do exército ucraniano, incluindo centros de comando de brigadas mecanizadas, como a 66ª e a 650ª, localizadas em Elizabeth-Top e Nikolskoye, nas proximidades da cidade de Zorila, áreas próximas à linha de frente que há meses concentram combates pesados. Relatórios russos também afirmam que mais de 50 peças de artilharia ucraniana foram destruídas ao longo dessa ação, enfraquecendo significativamente o poder de fogo de Kiev no setor oriental. Segundo analistas militares, a ofensiva não só comprometeu a capacidade de reação das tropas ucranianas, como abriu brechas para futuros avanços russos em várias direções, especialmente no leste da Ucrânia. A destruição do Kraken, além de ser um feito militar relevante para Moscou, carrega um peso simbólico. O batalhão, que foi ativo em confrontos importantes no Donbass e em Kharkiv desde o início da guerra, é visto por muitos como o braço mais radical e agressivo da resistência ucraniana. Por esse motivo, o ataque é interpretado também como um golpe psicológico destinado a enfraquecer o moral das forças armadas ucranianas. Enquanto o Kraken sofre sua maior derrota, o exército russo mantém a pressão em outras frentes, com destaque para a situação alarmante em Susa, cidade localizada próxima à fronteira com a Rússia, na região de Kursk. Segundo relatos de combatentes e voluntários no local, as forças ucranianas que defendem Susa enfrentam um cerco quase total, com as últimas rotas de abastecimento comprometidas por ataques contínuos da artilharia e da aviação russa. De acordo com Roman Alin, voluntário presente na linha de frente, a única estrada que ainda poderia ser usada para o transporte de suprimentos está sob ataque constante. Veículos militares e caminhões de abastecimento estão sendo alvos diretos, com diversos comboios destruídos antes mesmo de chegarem ao destino. É uma situação que beira o colapso, declarou Aline, ressaltando que o exército ucraniano luta para manter alguma capacidade de resistência diante da ofensiva implacável. Fontes ligadas ao comando russo confirmam que o avanço em Susa continua e que o objetivo é cercar completamente a cidade, cortando todas as possibilidades de reforço ou retirada. Com o degelo acentuando os danos nas estradas e comprometendo as vias secundárias, a movimentação de tropas e suprimentos tornou-se praticamente inviável para o exército ucraniano, enquanto as forças russas ocupam posições de vantagem ao redor da cidade. A queda de Susa, caso se concretize, representará uma perda estratégica importante para Kiev, não apenas pelo valor militar da cidade, mas também pelo efeito devastador que terá sobre o moral das tropas e pela perda de uma das últimas rotas viáveis de abastecimento para o fronte oriental. A captura total da cidade abriria caminho para novos avanços em direção a outras regiões ainda sob controle ucraniano, como partes de Kharkiv e Donetsk. Enquanto isso, a ofensiva russa continua sendo sustentada por ataques sistemáticos a depósitos de munição, centros logísticos e posições defensivas ucranianas. De acordo com relatórios atualizados, dezenas de sistemas de artilharia e equipamentos estratégicos da Ucrânia foram destruídos, o que compromete ainda mais a capacidade de resposta de Kiev em diferentes frentes de combate. A evolução dessa fase do conflito aponta para uma mudança significativa no equilíbrio militar entre os dois lados. Após meses em que o fronte parecia estabilizado, com avanços e recuos de ambos os lados, Moscou parece agora consolidar ganhos importantes.
A destruição do Kraken e o cerco em Susa revelam que a Ucrânia enfrenta dificuldades crescentes em manter suas linhas de defesa, ao mesmo tempo em que o exército russo avança com força renovada em pontos estratégicos. Esse novo cenário tem causado preocupação entre os aliados ocidentais da Ucrânia. Países como Estados Unidos, Reino Unido e membros da União Europeia acompanham com apreensão o enfraquecimento das linhas ucranianas, sobretudo diante do risco de que armamentos sofisticados, incluindo drones, sistemas de comunicação criptografados e equipamentos de guerra eletrônica fornecidos pela OTAN, sejam capturados pelas forças russas. A perspectiva de que essas tecnologias caiam nas mãos de Moscou e possam ser estudadas ou replicadas coloca em xeque parte do esforço ocidental para manter uma superioridade tecnológica no conflito. Diante desse cenário cada vez mais instável, o futuro da guerra na Ucrânia permanece profundamente incerto e cercado de dúvidas. A continuidade das ofensivas russas, combinadas com a consolidação territorial nas áreas capturadas, ameaça desestruturar o que restava da resistência ucraniana, colocando em risco não apenas a integridade territorial do país, mas também o equilíbrio militar e político de toda a Europa Oriental. A destruição de grupos armados altamente ativos, como o Batalhão Kraken, e o avanço acelerado sobre áreas como Susa, indicam que Moscou pode estar muito próxima de alterar o curso do conflito de maneira definitiva, forçando Kiev a recuar em várias frentes críticas. Caso a Rússia mantenha o ritmo atual de conquistas, o impacto poderá ser sentido muito além das fronteiras ucranianas. Na prática, a queda de posições estratégicas como Susa e o colapso de grupos de elite do exército ucraniano podem abrir caminho para novos movimentos militares russos em direção a regiões mais centralizadas do país, com potencial para ameaçar cidades de grande relevância, como Dnipro, Poltava ou até mesmo Kharkiv novamente. Além disso, o fortalecimento do controle russo sobre o leste ucraniano poderia reforçar a posição de Moscou nas negociações futuras, permitindo à Rússia ditar termos mais duros e exigir o reconhecimento internacional de suas conquistas territoriais. No campo político, o desgaste crescente da Ucrânia e a possibilidade de novas derrotas colocam pressão direta sobre os governos ocidentais, especialmente entre os principais apoiadores de Kiev, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. Com o aumento dos custos financeiros e o risco de que armamentos ocidentais continuem caindo nas mãos russas, cresce o debate dentro da OTAN e da União Europeia sobre a eficácia e a viabilidade de manter um fluxo constante de armas, munições e assistência econômica. Setores mais pragmáticos dentro dessas alianças já começam a sugerir que, sem um novo plano de ação coordenado, o Ocidente corre o risco de assistir passivamente à vitória militar russa, o que teria sérias repercussões para a credibilidade da OTAN e para a segurança de países do leste europeu, como Polônia, Romênia e os estados bálticos. Além da questão militar, há o fator político interno. Com a continuidade da guerra, o governo de Volodymyr Zelensky também se vê diante de um dilema. Por um lado, existe a necessidade de manter o moral da população e das tropas, resistindo ao avanço russo a qualquer custo. Por outro lado, a realidade do campo de batalha e a falta de suprimentos adequados podem forçar a liderança ucraniana a considerar negociações difíceis, que incluam a perda de territórios ou concessões políticas, algo que até agora Kiev tem rejeitado publicamente. Essa tensão entre a necessidade de resistir e a dificuldade prática de manter a guerra pode se tornar o maior desafio político e estratégico de Zelensky desde o início do conflito. Por tudo isso, o momento atual pode marcar uma transição crucial na guerra, o ponto em que a Ucrânia deixaria de lutar pela recuperação de territórios perdidos e passaria a lutar pela preservação de sua soberania sobre o restante do país. Se os próximos movimentos de Moscou forem bem-sucedidos e se o Ocidente não encontrar uma resposta clara e decisiva, o equilíbrio de forças no leste europeu pode ser permanentemente alterado.